Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a nova Cristo tabernáculo. A partir de agora entra no ar Programa A Revelação de Jesus Cristo, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo da Nova Aliança com o pastor Aristides Furmanski. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Bom dia, ouvintes da Rádio Vertical 97.7. Graças à misericórdia de Deus, pois ela é a causa de nós não sermos consumidos, mais uma vez estamos aqui para apresentar a poderosa e perfeita palavra do Senhor Jesus Cristo. É somente nele que nós podemos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas. Nada disso teria sentido se não fosse a presença dele em nosso viver. Ele é o motivo e o objetivo da nossa existência. E é por isso que nós estamos aqui, gratos a ele, reverente pela sua soberania em nossas vidas, que tem nos proporcionado esse maravilhoso privilégio de representar a um nome tão maravilhoso, tão glorioso, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos se sentem honrados por ter cargos, por ter alguma comissão aqui na terra, mas aquilo que nós carregamos provém dele e é muito mais do que qualquer cargo ou algo terreno possa manifestar em nossas vidas. Por isso é tão glorioso, por isso é tão maravilhoso haver este reconhecimento em nossas vidas e saber qual o propósito de estarmos aqui. Qual o verdadeiro objetivo, qual o verdadeiro motivo. Então, mais uma vez, eu convido a você, ouvinte, a estar atento à palavra poderosa do Senhor Jesus. Pois é através dela, é a única maneira de nós podermos alcançar a sabedoria para compreender qual o verdadeiro propósito de nossas vidas. A você que está nos ouvindo, nós nos reunimos ali na rua Valdir João Jerônimo, no Jardim União. Nós temos cultos aos sábados e domingos, a partir das 18h30. Você é nosso convidado. Sinta-se convidado a estar ali presente, participando, ouvindo e procurando manifestar esta gloriosa palavra na tua vida.
Pois quando nós proclamamos a palavra, nós almejamos que você não apenas ouça, mas é que isso possa adentrar dentro da tua alma e trazer a realidade daquilo que já está dentro de ti. Cabe a você abrir esta porta para que Deus possa entrar dentro da sua vida e se manifestar através de você. Nós também temos cultos também ali na rua José da Silva 278, Ouro Negro, Forquilinha, nas terça-feiras a partir das 19h30. Nesse momento ficaremos com uma seleção de hinos e logo após nós estaremos ouvindo a palavra gloriosa do Senhor através do irmão Armando. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida através disso, viu? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto não
por amor. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10:17. Estamos apresentando o programa A Revelação de Jesus Cristo, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo da Nova Aliança, com o pastor Aristides Furmanski. Estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu. 2 Coríntios 5, 1 e 2. É momento da palavra. Uma boa tarde a todos, no santo e precioso nome de Jesus. Os que estão antenados conosco, assistindo através da live, da programação no YouTube ou na própria rádio, que a presença do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. E eu gostaria de ler com vocês uma porção das Escrituras em Marcos, capítulo 9, e começando no versículo 1. Dizia-lhes também, Jesus falando, né? Em verdade vos digo que dos que aqui estão, seus discípulos, alguns há que não provarão a morte
sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes se tornaram resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. E façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Pai bendito, a tua palavra foi lida, mas tu és o autor dela, Pai eterno. Nós não vamos invocar o nome de Moisés nesse momento, porque Moisés representa a lei, e a lei é dente por dente e olho por olho. Não vamos invocar o nome de Elias também, porque Elias representa os profetas, e todo aquele que rejeita a palavra de um profeta recebe um justo castigo. Mas nós invocamos o nome de Jesus Cristo, porque Jesus é perdão, Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é cura divina, Jesus é libertação. Sim, Deus, invocamos o nome que está acima sobre todo nome. E que tu possa ir de encontro a cada um que está conectado neste momento, Pai. Trabalhando em cada coração, em cada mente, Senhor. Revelando a tua palavra, Jesus Cristo, como mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, Deus, obrigado por essa oportunidade que tu nos concede. É no santo e precioso nome de Jesus Cristo que entregamos tudo em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo e precioso nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Pedro representa a fé, Tiago representa a esperança e João representa o amor. 3 testemunhas da terra. Moisés representa a lei, Elias os profetas e Jesus a graça divina. 3 testemunhas do céu. Dentro das 7 eras da igreja, Moisés representa as 6 eras mortas que já se passaram. Elias representa o mensageiro da era. E Jesus representa o rapto, o arrebatamento. É um dos acontecimentos mais gloriosos, porque fala-se acerca do ministério vindicado da pessoa Jesus Cristo. No nascimento dele, nós observamos que houve uma rejeição, pois não havia lugar para ele na estalagem. Mas ele nasceu numa manjedoura, e ali esteve a presença dos seres angelicais. Mais adiante apareceram os magos, com a divina revelação que o rei dos judeus estava presente. Mas Jesus não veio para reinar nessa ocasião. Jesus veio para salvar,
libertar e redimir a raça humana. Em seu batismo, depois de 40 dias e 40 noites sendo testado no deserto, a Bíblia diz que pelo Espírito e virtude de Deus, Jesus foi até Nazaré, entrou dentro de uma sinagoga, como de costume, pegou o livro, o pergaminho que estava escrito no profeta Isaías e leu diante de toda a congregação que estava presente: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos e oprimidos e o principal de tudo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Nas margens do Rio Jordão, quando saiu do batismo, a Bíblia narra que os céus se abriram e o Espírito Santo, em forma corpórea, em uma pombinha, repousou sobre ele. E uma vez uma voz veio do céu e disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Nessa ocasião, no Monte da Transfiguração, a voz vinda do céu diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Em São João capítulo 12, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz veio do céu e disse: glorifiquei e o glorificarei novamente. Tenho glorificado e outra vez glorificarei. As pessoas que estavam presentes presenciaram uma voz que parecia como de um trovão. Não entenderam, mas Jesus entendeu. E Jesus disse para as pessoas que estavam presentes: esta voz não veio por amor de mim, mas por amor de vós. Batendo com a própria oração que ele estava pedindo: Pai, glorifica o nome que tu me destes. Pai, manifestei o teu nome entre os homens. Que nome é esse? Jeová não é nome, Rosa de Saron não é nome, Lírio dos vales não é nome, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, não é nome. Há um nome que está acima sobre todo nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, no livro de Isaías, a Bíblia diz que o meu povo saberá o meu nome. E no dia do nascimento do bebê Emanuel, que significa Deus conosco, porás o nome de Jesus, pois ele será o Salvador do mundo. Aleluia. Então, houve as vindicações vindas do céu acerca desse chamado. A bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O céu sempre comprovou o chamado e vindicou quem é a pessoa Jesus Cristo. Agora Pedro está presenciando algo maravilhoso. Aquele de Isaías 53 que não tem aparência e nem formosura. Aquele homem que caminhava pelas ruas de Jerusalém e que os fariseus achavam que ele tinha mais de 50 anos. Agora eles presenciam um Cristo com o rosto glorificado, um rosto resplandecente, as vestimentas resplandecentes. E o assunto era muito iminente, porque tratava-se de uma morte, de um sepultamento e de uma ressurreição. A despeito que o seu ministério, 84% era baseado em cura divina, milagres e maravilhas, ele tinha um objetivo muito mais além.
a despeito que multiplicava pães, peixes, transformava água em vinho, o seu propósito era muito mais além. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Senhor. O que direi nessa hora foi para esse propósito que vim. Então o céu se deslumbra e desce Elias e Moisés. Qual é o assunto? Qual é a novidade? A sua morte. Olha como as coisas são perfeitas em harmonia. Tratava-se de um assunto glorioso. E agora Pedro, deslumbrado, assombrado, vamos fazer uma denominação aqui, vamos abrir uma igrejinha para o Elias, uma igrejinha para o Moisés e uma igrejinha para Jesus, porque os três vêm do céu, sim, mas Jesus é diferente, aleluias. Ao ponto que o céu nem deu atenção para as palavras de Pedro, uma nuvem os cobriu e somente Jesus foi visto. Não é para olhar para a lei nem para os profetas, olhe para Cristo. Cristo é a palavra revelada. A mentalidade de Pedro vislumbrando algo sobrenatural foi magnífica. Mostra o que é a condição humana. Podemos ter visões gloriosas, mas ainda não temos compreensão do que é isso. Podemos ter experiências impactantes. O Monte Santo, não porque o monte era santo, porque o Santo dos Santos estava ali. Não é porque o monte era diferente, não. É porque os pés daquele que foi crucificado estavam ali. É isso que faz toda a diferença. E as coisas são ordeiras. A ninguém conteis o que vocês estão presenciando aqui. Eu já chamei vocês três em particular para não fazer arruaça. Nada de tocar trombeta. Nada até que o Filho do Homem padeça e ressuscite dentre os mortos. Aleluias. O capítulo 61 de Isaías, a qual Jesus leu na sinagoga. Observe que era para ser o ano aceitável do Senhor. Mas você vai ver que no versículo 2 tem a parte A e B. O dia da vingança do nosso Deus. E Jesus não lê esse versículo, essa parte B. Jesus somente lê a parte A. O ano aceitável do Senhor. Porque era esse o propósito da sua vinda. Salvar aquilo que se havia perdido. Trazer de volta as almas encarceradas e apresentar a salvação através do seu sangue derramado. Jesus em carne humana operou muitas coisas, mas ele tinha um relacionamento com o Pai e isso o tornava diferente. A despeito que a plenitude da divindade estava ali, ele orava ao Pai. Eu nada faço sem antes que o Pai me mostre. A despeito que poderia manifestar milagres e maravilhas constantemente, ele era ordeiro em relação à vontade do Pai. Deus não habita em denominações, religiões, em programas feitos por mãos humanas. Deus somente vela por sua palavra. E a sua palavra é o suficiente para transformar vidas, purificar do pecado,
trazer novidade de vida no interior da semente eleita e predestinada. Agora observe, os discípulos no início não entendiam acerca da expressão morrer e ressuscitar dentre os mortos. Muitas coisas eles não tinham compreensão, mas eram escolhidos. E o tempo se encarregava, o tempo ordenado por Deus se encarregava. Agora é hora de abrir e puxar o véu nessa área aqui, ó. Agora é o tempo de manifestar isso aqui, ó. Eram escolhidos. Eram imperfeitos, mas porém escolhidos. Tinham fraquezas, mas porém escolhidos. E o Pai se responsabilizava de os capacitar. Por onde Jesus passava, aquilo causava um impacto no mundo sobrenatural. Os fariseus, os saduceus, os escribas olhavam para Jesus e o consideravam como Belzebu, príncipe dos demônios. Mas no reino das trevas, quando ele colocou o seu pé na cidade de Gadara, o gadareno, possesso de demônios, pôde confessar: por que viesses nos atormentar antes do tempo, filho do Deus vivo? Aleluias. A Bíblia diz que os demônios reconhecem Deus e estremecem. Olhe como é passado desapercebido o plano da redenção. Um povo que caminhava com os pergaminhos debaixo do braço, com sinagogas, passaram desapercebido através de um sinal eterno que estaria sucedendo: a sua morte e a sua ressurreição. Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém. Ele foi rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado em uma hospedaria. Jesus foi rejeitado na sua própria cidade. Jesus foi expulso de Gadara. Mas para os seus escolhidos, ele é bem-vindo. Ele é bem recebido. Observe que a Bíblia narra de certos acontecimentos. Em São João capítulo 4, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Necessário passar por Samaria? Isso não trata somente de uma parte geográfica. É porque havia eleição ali em Samaria. E era a hora sexta. Justamente nesse horário, próximo do meio-dia, quando ninguém estava no poço de Jacó, lá estava Jesus junto à fonte, em busca da sua semente eleita. Era-lhe necessário passar por Samaria. A Bíblia diz que ele haveria de passar em Jericó. E isso despertou um interesse tremendo em Zaqueu. Zaqueu significa puro, justo, mas pela vida que vivia, pelo que trabalhava, não batia. Trabalhando com Roma nas questões de impostos. Mas pouco valia, pois o Salvador estava de encontro da sua semente eleita. E a Bíblia narra que Zaqueu procurava uma oportunidade
mas não tinha como. Sempre a multidão, sempre será a multidão que impedirá. E a Bíblia diz que Zaqueu tentava se aproximar, mas a multidão impedia. Segundo, de baixa estatura. Então eu vou procurar um meio, uma figueira brava. Eu vou subir em cima dessa figueira brava. E Jesus haveria de passar por ali. Jesus haveria de passar um dia pelo teu caminho. E você sabe que a figueira brava representa a condição de Israel infrutífera, sem espiritualidade alguma. Mas naquela figueira brava havia um fruto de arrependimento. Havia um fruto que estava prestes a ser colhido pelo Salvador Jesus. E Jesus vem e diz: hoje convém pousar em tua casa, Zaqueu. E quando Jesus entra na casa dele, hoje entrou salvação nesta casa. O ano aceitável do Senhor, receber Cristo em sua casa. Qual é o tipo de comportamento que temos em relação a Jesus em nossa casa? A que nível nós temos a nossa vida de oração em nossa casa? Será que Jesus é recebido gostosamente em nossa casa? Ele haveria de passar por ali. Você sabe que haverá obstáculos que te impedirão de ter um encontro com Cristo. Haverá embaraços, haverá impedimentos que te impedirão de ter um encontro com Cristo. E você precisa romper isso através da fé. A mulher do fluxo de sangue teve que encarar a multidão. E quando ela conseguiu pelo menos uma parte tocar nas vestes de Jesus, Jesus pôde diferenciar a fé dentro da multidão. Há muitos que tocam em Jesus, mas poucos extraem virtude dele. Há muitos que confessam placas de igreja, há muitos que confessam ser crentes, mas é de muito pouca valia alguém faz sair virtude de Jesus. É mais fácil me esconder atrás da placa do que eu ter ousadia de tocar em suas vestes e receber a cura, a libertação, um milagre. É dentre a parentela que vem a oposição. É um parente de Jairo dizendo: não perturbeis o mestre, a tua filha está morta. É parente. É dentre a multidão. Sempre haverá esses que terão essa visão. E se você lê o texto sagrado, Jesus nem responde para esse sujeito. Ele só olha para Jairo e diz: crê somente. Aleluias. Crê somente. Agora Cristo mostrou um deslumbre da sua glória futura. Por isso que foi dito: dos que aqui estão, não provarão a morte, sem antes que vejam o reino de Deus em poder. Era nessa ocasião, na transfiguração, que 6 dias depois de ter falado, Jesus se transfigurou diante deles. Esses acontecimentos ocorreram em Jerusalém, Jericó, Samaria. E aonde Jesus está hoje? Em um mundo de confusão religiosa,
doutrinas erradas, falsos ensinos, aonde que está Jesus hoje? João foi um desses personagens que teve esse privilégio. João presenciou o seu Cristo transfigurado no monte. Mas ao mesmo tempo João presenciou o seu Cristo sem aparência, sem formosura, sendo crucificado, sendo levado ao madeiro. O Isaías 53 estava diante de João ali, torturado, ferido de Deus, um moribundo. João estava presenciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava presenciando um Cristo crucificado. Paulo fala que nós pregamos a Cristo crucificado. Nunca teremos algo maior da parte de Deus sem antes sermos crucificados. Pois nós estamos representados em sua morte, sepultamento e ressurreição. Se nós almejarmos coisas gloriosas sem antes sermos crucificados, nós não vamos desfrutar disso. A ovelha precisa ser levada ao matadouro, como diz Paulo. Nós precisamos ser levados para o matadouro, assim como o nosso cordeiro foi. Só que para João tinha algo mais além do que a transfiguração. João presenciou ele no monte. João presenciou ele na crucificação. Os anos se passaram. E a Bíblia narra que João foi taxado como bruxo e foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E como ele mesmo diz, foi levado cativo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Qual era a congregação de João? Escorpiões, cobras, largatos, serpentes, uma ilha rochosa. Não havia mais uma igreja, não havia mais membros, não havia mais cultos de finais de semana. Mas Deus sabe preparar cada ocasião para cada um dos seus filhos. E o quinhão que estava nas mãos de João era descrever a vinda de nosso Senhor Jesus. Recorde que Pedro em uma certa ocasião disse: o que há de ser desse, Senhor? E Jesus logo disse: cuida de ti que dele cuido eu, pois importa que ele permaneça até que eu venha. Ou seja, as visões do Apocalipse estariam no quinhão nas mãos de João. E ao ano 95 e 96 depois de Cristo, lá estava João nessa ilha chamada Patmos, e as visões do Apocalipse começaram a se deslumbrar. E uma das coisas mais gloriosas foi quando ele presencia o Filho do Homem vindo até ele em glória, rosto resplandecente como o sol, da sua boca saindo uma espada afiada de 2 gumes, os seus olhos como tochas de fogo, oh aleluias, o seu cinto de bronze de ouro sobre os seus ombros, os seus pés reluzentes. Sim, ele estava caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Na sua destra havia 7 estrelas, e ele pôde dizer para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluias. Um ser humano diz: eis que estive vivo e estou morto. Ele não: eis que estive morto e agora vivo para todo e sempre. Aleluias.
Agora ele presencia um Cristo em sua sétupla glória, rosto resplandecente como o sol, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Pega a caneta aí, João, e escreve as coisas que hão de acontecer. Hoje são coisas históricas, mas para os nossos dias de hoje, que tipo de escritura já se cumpriu, como ele fez na sinagoga? Na sinagoga, uma certa vez ele disse: hoje se cumpriu esta escritura, Isaías 61. E na era que estamos vivendo, Malaquias 4:5, hoje se cumpriu essas escrituras. Apocalipse 10:7, já se cumpriu essa escritura. Atos 2:38, já se cumpriu essa escritura. E o que o mundo religioso está fazendo com o que Deus está cumprindo com a sua palavra? Denominação mais denominação, religião e mais religião, as cercas sendo baixadas, o mundo entrando, os meios de poder atrair mais membros. Deus não está nisso. Deus tem uma noiva proveniente de sua palavra, ela é um produto da sua palavra, ela não precisa disso para sobreviver. E aonde Jesus está hoje? Ele está caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Deus nos deu 7 eras da igreja, e ele caminha no meio dessas 7 eras. Lá ele se identificava como filho do homem. Dentro das 7 eras ele vem como filho de Deus, como intercessor, como sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está extraindo uma noiva. E nessa última era, ele age da mesma forma que agiu lá. Ele não invade, ele não força, ele bate. Nessa era de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. E quem abrir e ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo. Hoje essa é a palavra para a era. Jesus foi expulso para fora de Laodiceia, assim como Cristo foi crucificado e rejeitado em seus dias de carne. Jesus foi expulso nessa última era da igreja. E eis que estou à porta e bato. Você está ouvindo esta palavra essa tarde, que o Espírito Santo te convença do pecado, porque Jesus não veio para fazer visita, Jesus vem para fazer morada. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, amado ouvinte. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade, e o Espírito Santo fará morada dentro de você. É isso que o Espírito Santo faz. Te convence do pecado, te guia em toda a verdade e faz morada dentro de você. Ainda há sangue no propiciatório. O Cordeiro de Deus ainda está no trono de intercessão. E Cristo, caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro, está preparando uma noiva para o arrebatamento. Você sabia que nós somos o povo da hora undécima? Você já leu isso na Bíblia? Jesus falando da parábola dos trabalhadores da última hora. Nós somos o povo da hora undécima. Nós somos o povo do entardecer. É aquele povo que pega a mão no arado às 5 horas da tarde e vai largar a enxada às 6. Só que o dono da vinha, que contrata os trabalhadores, na hora de receber ele vai pagar na mesma quantia, simbolizando igualdade, como começou na primeira era da igreja, desde Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Chega nessa última era, o povo da hora undécima. Às 5 horas da tarde ele nos convocou para estarmos mediante a ele e para recebermos a nossa recompensa. É o povo do entardecer que recebe a luz da palavra prometida da hora. A Bíblia fala que no tempo da tarde haverá luz. Que luz é essa? A luz da palavra. A palavra restaurada, a palavra revelada. Cristo se identificando com os seus eleitos. Que fé de arrebatamento teremos da maneira que o sistema religioso anda. Então Deus vai atrás dos seus escolhidos. Tira do sistema denominacional, tira do sistema do mundo. E aonde a palavra está sendo anunciada, a palavra original, ali se formará o corpo de Cristo. E cada eleito, cada membro vai se identificar com esta palavra, porque é o próprio Espírito Santo que convence. E eles são atraídos através desse poder sobrenatural que começa de uma forma interior. Potencialmente você já tem a glória de Deus em você. Deus já deu o penhor da herança chamado Espírito Santo. O Espírito Santo é o pagamento antecipado que sela a tua alma por dentro e por fora. Mas haverá um grande dia glorioso. Haverá uma fé suprema para uma hora suprema. E todos os eleitos em Cristo terão essa fé. E para que juntos possamos encontrar com o Senhor nos ares. Haverá uma fé de ressurreição qualquer dia destes. Observe, se o grão de trigo caindo do solo não morrer, fica ele só. Mas morrendo o grão de trigo acaba produzindo muitos frutos. Cristo é esse grão de trigo. Ele é a semente original. Cristo é a semente da mulher. E dentro das 7 eras da igreja, ele produziu uma árvore chamada árvore noiva. Ela é proveniente dessa vida, dessa semente germinativa. Ela cresceu no dia de Pentecostes. Ela formou seus troncos, seus galhos, suas folhas verdes, seus frutos. Sim, a igreja primitiva, a verdadeira árvore original, proveniente da semente da mulher. Mas o diabo cortou ela. Na era de Tiatira foi chamada a Era das Trevas. Foi uma era terrível onde a perseguição predominava sobre os cristãos. A árvore foi cortada, a árvore noiva. Mas a vida que estava na árvore, intacta, verdadeira, eterna, ela não morreu. Foi cortado o tronco, mas a raiz não. A vida que está na raiz não. Então a palavra nos diz que eu restaurarei, diz o Senhor. Então Deus começou a restaurar a sua noiva. Veio os reformadores através de Lutero e John Wesley. Veio a santificação pela fé. Veio o justo viverá pela fé. Ali o tronco começou a crescer. Os ramos começaram a crescer. Então vieram os pentecostais. Os dons foram restaurados. As folhas começaram a bater. Sim, o vento do Espírito começou a sacudir as folhas, mas não para por aí. Toda árvore tem uma conclusão, ela tem o fruto. Então chega nessa última era. Aleluia. Deus tem a sua noiva palavra. Ela é o fruto da palavra. Nós somos os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Haverá uma colheita. Sim, o noivo fará essa colheita.
A Bíblia diz em Isaías 53 que o fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. Ele vai ver essa árvore noiva restaurada, com seus frutos, com as suas folhas, em pleno vigor, porque ela tomou aquilo que ele enviou para ela. Você sabia que o alarido já se cumpriu em nossos dias? Deus nos enviou um alarido. 1 Tessalonicenses 4,16, Deus enviou um alarido. E é esse alarido que prepara a noiva para o arrebatamento. O que é um alarido? É uma mensagem precursora. Não vamos entrar nesses detalhes, o tempo se finda. Mas haverá também uma voz de arcanjo. Haverá também uma trombeta de Deus. São coisas futuras, mas sem o alarido você não recebe, ouvinte. Receba essa mensagem. Receba a palavra que Deus enviou nessa última era da igreja, para que você possa entrar nessa plataforma de embarque. E ao entrar nessa plataforma você terá todos os ingredientes necessários para desfrutar dessa voz de arcanjo, que é a voz de ressurreição. Essa voz de ressurreição levantará os mortos em Cristo. Sim, os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E os que estão vivos serão transformados. A fé suprema para uma hora suprema. O poder da glória de Deus será manifesto. E para que juntos possamos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a vinda do Senhor. Nós tivemos a primeira vinda que foi em carne humana, aleluias. Veio para redimir a sua igreja, veio para derramar sangue por ela. A primeira vinda foi maravilhosa, mas ainda estamos aguardando a sua segunda vinda. A segunda vinda é o rapto, é o arrebatamento. Ele chama os seus escolhidos para habitar em um novo céu e uma nova terra. Mas saiba, haverá uma terceira vinda. É quando ele vem reinar com a sua igreja, com o seu exército, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amado ouvinte, a palavra é gloriosa. Hoje os olhos de Jesus são olhos de misericórdia. Aqueles mesmos olhos que olhou para a mulher samaritana do poço de Jacó, é os mesmos olhos que olhou para você hoje, olha para você hoje. Aqueles mesmos olhos que ele olhou para o gadareno, é os mesmos olhos que ele olha para você hoje, olhos de misericórdia. Mas haverá um dia que ele entregará o reino ao Pai. E ele sairá desse trono de intercessão. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se tornará o leão da tribo de Judá. Ali ele será coroado com a sua igreja. Ele será o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E os seus olhos serão como chamas de fogo. Ele será o supremo juiz. Mas ainda há um trono de misericórdia. Aceite a Jesus como Salvador. Tome Deus em sua palavra. Dê o primeiro passo. Cristo restaurará a tua vida. Cristo te libertará. E o principal de tudo, Ele fará morada dentro de você. Que Deus te abençoe no santo nome de Jesus Cristo. Irmã Rosana, peço oração. Irmão Vonei com forte dor de cabeça. Pai, cura irmão Vonei de toda enfermidade, que essas dores de cabeça desapareçam em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta pelo teu poder divino, em nome de Jesus. Daniel Silva, peço oração pelo Diego, depressão, Pai, liberta de todo espírito de depressão. Todo demônio que oprime, nós reprovamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Vá de encontro ao Diego, Senhor. Dê a ele a mente de Cristo. Reveste com o teu poder do alto, no santo nome de Jesus. E obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,